Olá, turminha do oitavo ano. Vamos então para a segunda parte desse módulo, ainda denominado Sistema Cardiovascular. E agora nós vamos dar aí uma ênfase nos vasos sanguíneos. Lembrando que o sistema cardiovascular, então, ele é formado por vasos sanguíneos, pelo coração que bombeia, né, um líquido para todo o nosso corpo, né, e dentro deste líquido a gente tem os nutrientes que as células precisam receber e depois ele retira. Esse líquido é o sangue, então é vasos sanguíneos, coração e sangue. Os três fazem parte então do sistema cardiovascular. E partindo dessa visão geral que a gente teve ali sobre a questão dessa integração entre os sistemas, agora a gente vai trabalhar os caminhos do sangue. E aí nós vamos usar essa imagem aí, ó, como apoio para a explicação, né? Então, o sistema cardiovascular, ele é formado pelos vasos sanguíneos, pelo coração e pelo sangue que circulam no interior, né, dos vasos sanguíneos. Então, aqui a gente tem eles, tá? Nosso coração, então, ele funciona como uma bomba que vai impulsionar aí o sangue dentro dos vasos sanguíneos, né, presentes ao longo de todo o nosso corpo. E quando o coração se contrai, o sangue dentro dele é expulso e sai por vasos sanguíneos adaptados para essa tarefa. Então, quando ele relaxa, né, quando o coração contrai, ele pulsiona o sangue para fora. Quando ele relaxa, ele é preenchido pelo sangue que chega por outro tipo de vaso. Então, é isso. Lembrando que o coração vai ser o próximo capítulo de vocês. Então, por hora, vamos só focar com as estruturas relacionadas aos vasos sanguíneos, tá? Quando a gente falar de coração, a gente vai falar de coração assim de uma forma mais simplista. Então, olha lá. Chamamos de artérias os vasos que levam sangue do coração às demais regiões do corpo. Então, agora existem algumas características com relação às artérias, que são aqui, ó, esse vaso presente aqui, ó. As artérias, principalmente aquelas mais próximas do coração, né, de onde o sangue sai com elevada pressão, tem uma camada mais espessa de tecido muscular não estriado, ou seja, o que a gente chama de musculatura lisa, e paredes mais elásticas que lhes permitem suportar tal pressão. Então, nós vamos ter aqui, ó, tecido conjuntivo, né? Aí nós vamos ter na sequência o tecido conjuntivo não estriado e, por fim, a última camadinha chamada de endotélio. E o sangue vai passar por dentro disso aqui. Como é uma veia que suporta uma pressão maior, né? Uma veia não, como é um capilar, um vaso sanguíneo que suporta uma pressão maior, ele precisa de uma certa elasticidade para aguentar essa pressão. Já as veias que aparecem aqui deste lado, né, são vasos pelos quais o sangue volta em direção ao coração. Suas paredes, então, vão ser mais finas. Olha aqui, ó, a espessura do tecido muscular não estriado, quando comparado com o tecido muscular não estriado de uma artéria, né? Então, suas paredes têm fibra elástica, só que em menor quantidade, né? E o sangue nesses vasos apresenta pressão bem mais baixa em comparação com a pressão das artérias. Então, ele não precisa ter uma grande elasticidade como as artérias precisam. Para ajudar neste retorno do sangue ao coração, as veias possuem válvulas que evitam o retorno do sangue para os membros inferiores, que são essas estruturas aqui, ó, presentes na última camada, que é o endotélio, as válvulas, né? Esse detalhe a gente vai ver também daqui a pouco, então aguarde um pouquinho. Mas só nas veias a gente vai ter válvulas, nas artérias não, né? Vou aproveitar e vou abrir um parêntese aqui, ó, para já mostrar aqui, ó, a questão dos vasos, artéria, arteríola, que é uma ramificação da artéria, aí ela vai diminuindo em capilar, isso aqui é a nível celular, e depois o capilar começa a se juntar, formando vênulas, e aí as vênulas em veia. E conforme a gente sai de um grande calibre para um menor calibre, e depois a gente volta para um calibre maior, a gente tem as espessuras, tá, das paredes desses vasos sanguíneos, né? Lembrando que em rosa a parte interna é o endotélio. Aí nós temos aqui no caso o azul, que é o tecido elástico, mais visível nas artérias, o músculo não estriado, que a gente encontra também na artéria e nas veias,
e o tecido fibroso aí, que é a parte de fora, tá? Então, nós temos essa característica aqui, né? Então, nesta imagem, a gente apresenta ali o esquema dos vasos sanguíneos e as informações sobre o diâmetro e a espessura, né, das paredes dos diferentes tipos de vasos. Voltando àquela imagem anterior, a gente continua então agora, né? Nós já falamos das artérias e falamos das veias. Vamos dar continuidade. Então, as artérias ramificam-se em vasos mais finos, que são o quê? Eu saio de uma artéria, que seria o eixo principal, e começo a ramificar em arteríolas, né? Que por sua vez dividem-se em vasos ainda mais finos, que são os capilares. Esses tubos, né, são formados por uma única camada de células, então o capilar ele só vai ter uma camadinha, tá? Qual será a importância de um vaso tão delicado como este? Por que ele só tem que ter uma camadinha? Então, quando passa pelos capilares, a parte líquida do sangue extravasa, né, através dos espaços entre as células e banha os tecidos ao redor. Este líquido fornece, então, às células as substâncias necessárias para que elas possam absorver, principalmente, né, no intestino, e o gás oxigênio, né, obtido dos pulmões. Então, esse líquido fornece às células substâncias necessárias que foram, então, absorvidas lá no intestino e o gás oxigênio que a gente conseguiu, né, absorver lá do pulmão. Quando o líquido retorna agora, né, ao interior dos capilares, traz com ele substâncias produzidas pelo metabolismo, ou seja, houve uma reação a nível celular e que devem ser eliminadas como o gás carbônico e os excretas, que são substâncias ali produzidas nas células que serão eliminadas após a filtragem do rio. Então a gente já viu que eu tenho artérias, arteríolas e capilares, tá? E aí, ó, nós vamos, a gente tem agora, então agora aí saindo das células, os capilares, né, se juntam em vênulas e depois em veias. E aqui novamente em maior detalhe a gente está vendo aqui, ó, a válvula aberta para o sangue subir e a válvula fechada para o sangue então não descer. Então eu tenho nos membros inferiores, vamos imaginar as pernas, a musculatura, a famosa batata da perna, né? E aí o que acontece? Ao contrair essa musculatura, ele ajuda a empurrar o sangue para cima. E essas válvulas fecham e abrem, fazendo com que esse sangue vá então no sentido coração, né? De baixo para cima. Então essa imagem é a representação esquemática do funcionamento das válvulas presente nas veias. Graças à contração da musculatura estriada esquelética, que é esta aqui, né? O sangue é impulsionado rumo ao coração, que é o fluxo indicado pelas setas, ou seja, aqui, ó, indicado por essa seta, tanto aqui quanto por esta aqui. As válvulas garantem que o sangue flua em um único sentido sem retorno. Então, essa é a função das válvulas presentes nas artérias. Nós depois falamos sobre essa questão do pulso, já que a gente está falando da saída, né, do sangue para as artérias, vai para o corpo e daí do corpo volta pelas veias ao coração. Então, o sangue que sai do coração provoca uma expansão da artéria, que volta a se contrair, ajudando ligeiramente a pulsionar o sangue. Essa expansão ou contração, sentida em algumas regiões do corpo, é chamada de pulsação ou pulso. Logo, o vaso que você pressiona para medir o pulso é uma artéria. Então, o tecido muscular não estriado encontrado nas artérias existe também nas veias, mas é uma camada mais fina. Esta está relacionada à contração muscular não voluntária, que acontece independente de nossa vontade. É o mesmo tipo de musculatura responsável pelos movimentos peristálticos do sistema digestório. Então, o texto está falando que em algumas regiões do nosso corpo, como aqui na região, né, do pescoço, na região do pulso, tá? Aqui do pulso, a gente consegue perceber a pulsação. É o momento em que o sangue está sendo, né, impulsionado pela artéria. Isso a gente sente na artéria. Nas veias a gente já não tem essa percepção porque a pressão já é menor, né? E por fim, abrindo novamente um parêntese, vamos analisar aqui então esta imagem, esse gráfico,
né, que aparece aqui no slide. Vocês percebem que a gente tem aqui a coluna da artéria grande, a coluna da artéria pequena, daí as arteríolas, os capilares, as vênulas e a veia. E a gente tem risquinhos, 3 risquinhos. Esse aqui é o da pressão, esse aqui é o da velocidade e esse aqui é o da área total do vaso sanguíneo. Quando a gente está falando de pressão, que é onde o sangue sai do coração para espalhar pelo corpo, a gente percebe que nas artérias, tanto na grande quanto na pequena, é onde ela vai ter ali, ó, vai suportar a maior pressão sanguínea. Conforme ela vai para arteríolas, essa pressão já diminui, chega nos capilares e continua baixa lá nas vênulas e veias. Com relação à velocidade, olha lá, ó, de novo, a gente tem uma maior velocidade saindo da artéria, daí diminui nas arteríolas, passa bem devagar pelos capilares, com tempo suficiente para chegar em todas as células e aí ser recolhido novamente, e aí ele começa a subir aí ganhando velocidade para voltar para o coração. E com relação à área total, a gente tem aqui, ó, 2 momentos. Baixa a quantidade de artérias e arteríolas quando comparado com a quantidade de capilar. Por que eu tenho que ter uma área total maior de capilar? Porque é a nível celular. Se o nosso corpo é formado por trilhões de células, nada mais justo que essas células sejam, né, tenham ali na proximidade capilares, né, vasos sanguíneos de menor calibre para levar os nutrientes para cada célula do nosso corpo. Depois, a gente diminui a área total quando começa a formar as vênulas e depois as veias novamente, né? Então, o que eu queria falar com vocês nesse segundo momento era isto, e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!